Eu estou pregando uma série de mensagens baseada no texto de Êxodo 20, capítulo 20, versículo de 1 a 17, que trata exatamente a respeito dos 10 mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo hebreu através de Moisés, quando eles estavam no deserto do Sinai. Eles tinham acabado de sair do Egito, Deus os conduz para o deserto, e quando chega no Monte Sinai, Deus manda Moisés subir o monte, o povo ficar acampado, aguardando. E durante algumas semanas, Moisés está ali, junto ao Senhor, e ele ouve da boca do Senhor e recebe as tábuas das leis escritas, ou escrita pelo dedo de Deus, dos 10 mandamentos que Moisés deverá dar ao povo como ordenança para obedecerem. Nós vimos que os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes. Os primeiros 4 mandamentos estão conectados à relação do homem com Deus. Deus ordenou não ter outros deuses além dele, não ter ídolos, não tomar o nome do Senhor em vão, guardar o dia de adoração. Os 6 últimos mandamentos estão conectados à relação do homem com seu próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar nada dos outros. Quando Jesus foi inquirido a respeito de qual seria o maior de todos os mandamentos, ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E amar a Deus dessa forma é obedecer esses mandamentos. E ele diz: o semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus está dizendo: obedeça esses 6 mandamentos. Na primeira mensagem, nós vimos que os 10 mandamentos foram palavras que Moisés ouviu da boca do próprio Deus. E se alguém diz crer em Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus, então não cabe outra coisa a essa pessoa fazer que não obedecer os 10 mandamentos. Reconhecer que os 10 mandamentos estão valendo para hoje. Na segunda mensagem, vimos as razões pelas quais Deus deu os seus mandamentos e que obedecê-los é demonstração de amor e gratidão para aquele que foi salvo da morte eterna pela graça em Cristo Jesus. Eu obedeço os 10 mandamentos porque fui alcançado pela graça, a salvação que eu não mereço e não mereci, que custou o sacrifício de Jesus na cruz. E eu obedeço esses mandamentos por amor àquele que me amou primeiro. Na terceira mensagem, nós vimos o primeiro mandamento e levei você à necessidade de refletir se o Deus em que você diz crer é o verdadeiro Deus, pois o verdadeiro Deus não aceita concorrente, ele não aceita que tenhamos ídolos. Nas quarta e quinta mensagens, vimos o segundo mandamento a respeito de não fazer ídolos para si e suas implicações, inclusive para gerações futuras, porque aquilo que eu faço, que é errado, e que por conta disso me leva a experimentar consequências negativas, será transmitido às gerações que procederão de mim. Meus filhos carregarão consigo as marcas epigenéticas daquilo que eu sofri ou que vier a sofrer por consequência da desonra que eu pratiquei contra Deus. Hoje nós veremos o terceiro mandamento que está no versículo 7, que eu peço você para ler bem forte. Pode ler bem forte, vamos lá? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. As versões que traduzem esse texto lá do hebraico, dizendo não tomarás o nome, ou não uses o nome do Senhor em vão,
elas não ajudam muito para o entendimento real do sentido do que o Senhor Deus está ordenando. Por quê? Porque essas palavras, usar e tomar, elas não ajudam muito a nós hoje compreendermos isso. Por causa dos diferentes sentidos que a palavra tomar ou usar pode dar, o senso comum de entendimento desse mandamento é que o Senhor fica zangado se você ficar repetindo e usando o nome dele à toa, o que também é verdade, mas esta não é exatamente, isto não é exatamente aquilo que Deus está dizendo com esta ordenança. Para entendermos corretamente, nós precisamos conhecer um pouco a língua hebraica usada para escrever esse texto. Então vamos dar uma olhadinha. Como é que está lá no hebraico? Vamos lá, vamos ler em hebraico hoje? Pode colocar? É aquela parte lá de cima. Alguém pode ler, por favor? Natália, você que vem lá de Israel, leia aí para a gente. Ih, não deu. Né? Consegue ler? Muito bem. Lá está escrito isso mesmo, aquele monte de coisa estranha que você não está entendendo ali. Ali é o texto desse versículo 3, que está traduzido por não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Mas você está vendo ali, o hebraico, ele se escreve diferente de nós. Nós escrevemos da esquerda para a direita. O hebraico escreve da direita para a esquerda. Então você tem duas linhas ali. A primeira linha é a linha que começa o texto. E começa da direita para a esquerda. E aquelas palavras que estão ali em vermelho destacadas, pronuncia-se lotsar. E o que significa isso? Qual é a tradução correta para essas palavras? Lotsar. Ali é não carregarás. Não carregará. Você não deve carregar. Você não pode carregar. Diga, não carregarás. Então o sentido é muito mais profundo do que meramente não falar o nome do Senhor em vão. Eu cresci ouvindo, pede perdão para Deus. Está falando o nome de Deus em vão. Falou o nome de Deus 3 vezes para me dizer que eu preciso pedir perdão, porque falei o nome de Deus uma vez. Ai, meu Deus. Que é isso? Está falando o nome do Senhor em vão? Isso é falar o nome do Senhor em vão? Para o hebreu e para o judeu, sim. Para você ter noção, os escribas, aqueles que escreviam e faziam as cópias dos textos sagrados do Antigo Testamento, eles, quando iam escrever o nome do Senhor, Deus, Elohim, Jeová, eles colocavam a pena no lugar, fechavam os olhos e escreviam, por temor do nome do Senhor. Isso era algo muito, muito grave, muito sério para eles, que era o entendimento que eles tinham a respeito desse mandamento, de tão grave. Mas então, pastor, então a gente pode dizer essas expressões aí, né, essas interjeições, olha, não deve não. Eu quero te perguntar, com que propósito se fala o nome de Deus numa hora dessa? Então, quando a gente começa a desmerecer e desfazer de uma coisa, essa coisa vai se tornando, aquilo que deveria ter um valor significativo para nós, quando nós começamos a desconsiderar o valor que aquilo tem, daqui a pouco aquilo não tem mais valor nenhum.
Quando uma pessoa se converte a Jesus, ela está, como a gente costuma dizer, no azeite, né? Eu quero é Deus, não importa que vão falar de mim. Então aquela pessoa ora todos os dias, ela tem alegria na oração, ela despende alguns minutos ali todo dia orando, ela lê a Bíblia com frequência, mas quando vai passando o tempo, ela começa a negociar isso. Não, mas é só hoje. Não, logo mais eu faço. Do logo mais eu faço, fica para amanhã. E quando vê, já não está mais lendo a Bíblia, já não está mais orando. Por quê? Porque negociou aquilo que era extremamente importante. Quando nós começamos a depreciar, você quer ver uma coisa? Sabe por que vocês, jovens, não têm mais respeito? Via de regra, a juventude de nossos dias não respeita mais quem é adulto, não respeita mais os pais, é porque vocês foram sendo estimulados a não respeitar. Quando eu era criança, a minha geração cresceu assim. Quando você encontrar uma pessoa mais velha, toma bênção. Papai, mamãe, vovó, titia, bênção tia. Bênção papai. Quem é dessa geração aí? Mas permanece com o braço levantado. Mas esses dessa geração aí, muitos desses, dessa geração, como a minha, começaram a dizer assim: chamar de senhor não quer dizer nada que respeita. Pode baixar. Então pode chamar de você mesmo, que o que importa é o respeito que se dá. O respeito não está no pronome de tratamento. Então começou-se a chamar. E ele não me chama de senhor não teve idade para ser velho assim. Pode me chamar de você. E isto nada mais foi do que se permitir ser influenciado por Satanás para desconstruir na sociedade o senso do respeito à autoridade. Não se respeita mais a autoridade. Filho fala com o pai, fala com a mãe de qualquer jeito. Filho chama de você, papai, chama de você, mamãe, chama de você, a professora na escola. Chama de você, uma pessoa de cabelos brancos, idosa. Não demonstra respeito. O respeito está na maneira de tratar, sim. Está nos pronomes de tratamento, sim. Quando você não chama de senhor, um dia alguém chegou para mim e falou assim: você é pastor, né? Posso te chamar de você, não pode? Eu disse: bom, como é que você chama o médico? De senhor ou de você? Não, de senhor. Como é que você chama o juiz? De senhor ou de você? De senhor. Por que pastor você quer chamar de você? Por que você quer chamar pastor de você? Onde é que está o problema? O problema está na conexão com a autoridade. Eu não quero ver pastor como autoridade, porque afinal de contas, tudo quanto é pastor é bandido, pastor é usurpador, pastor é aquele que arranca lã e a carne da ovelha para si. Então eu vou chamar de você, qual é o problema? Posso te chamar de você? Quando me perguntam assim, eu posso te chamar de você, não pode? Eu falei, depende. Se você se sente à vontade, desconsiderando a autoridade de quem deve receber respeito, fica à vontade. Porque assim, irmãos, nós hoje já estamos chamando a Deus de você. As letras das músicas, dos cânticos de hoje, jovens, é chamando Deus de você. Quando você coloca Deus como você coloca Deus no seu nível. Quando você chama seu pai, sua mãe, isso tudo começou com o papai e com a mãe.
com titio e titia. Como eu não tenho mais esse referencial de autoridade, de respeito devido, isso chegou aonde? Chegou a Deus. Hoje, a igreja está cantando, falando com Deus, chamando de você. Ah, isso não tem nada demais. Não tem? Olha para a sociedade no que se tornou. Uma líder do Supremo Tribunal Federal, que não tem autoridade para isso, está arrogando para si autoridade, como o Supremo Tribunal Federal está, para legislar sobre as nossas vidas, dizendo que uma criança, um bebê, no ventre da mãe, pode ser assassinado. Porque não existe mais respeito em relação a Deus. Diz, eu sou cristão. Chama Deus de você. Por quê? Porque não tem respeito. Deus virou um ícone. Deus virou um ídolo. Deus virou uma representação de algo bom. Só isso. Ele não é mais o ser todo-poderoso, Criador do céu, da terra, do universo, de tudo que neles há. Que é santo, que é justo, que é imparcial, que é amor, mas é fogo consumidor. Odeia o pecado, ainda que ame o pecador. Aquele que não negocia. É sim porque é sim, não porque não. Mas como é que se está tratando Deus hoje? Você. Como é que estão escrevendo as letras dos louvores a Deus? Você. E Deus diz, vai tomar meu nome em vão não, hein? Não, ele diz, não carregue o meu nome em vão. O sentido é mais profundo, queridos, do que meramente não falar o nome do Senhor em vão. Mas aqueles que dizem ser filhos de Deus, aqueles que são o povo do Senhor, aqueles que são chamados pelo nome dEle, não podem levar o nome dEle em vão, tratá-lo de qualquer modo. Aquele que se diz cristão, filho de Deus, não pode carregar o nome de Deus em vão, ou seja, não pode viver de modo a dar um testemunho que ofenda, que denigra a santidade e a honra do nome do Senhor. A gente está vivendo num tempo muito ruim, irmãos. Um tempo de perda de identidade. Eu fui criado num lugar e num tempo e com uma geração em que as pessoas valorizavam profundamente o nome. Você é filho de quem? Você já percebeu na Bíblia, há muitos personagens que o nome deles referencia o seu pai? Qual era o nome daquele cego que estava na estrada e que encontra Jesus e Jesus vai curá-lo da cegueira? Você sabe o que quer dizer Bartimeu? Bartimeu não é nome. Bartimeu é filho de Timeu. Quem é esse mendigo? É o filho de Timeu. E você sabe por que se dava esse tipo de conotação? Para identificação? Porque naquela cultura acreditava-se, por exemplo, que quando uma criança nascia cega, ela nasceu cega por causa do pecado dos seus pais. E o pejo sobre aquela criança era o pejo sobre os seus pais. Qual o nome dele? Qual o nome do cego? É o filho do Timeu. Quando eu me mudei de Talva, que era vila, 8º distrito do município de Campos Goytacazes, era uma vila, era roça. A minha casa não tinha energia elétrica.
Quando eu vim de lá com 9 anos de idade para o Rio de Janeiro, para Nova Iguaçu, eu fiquei aqui acho que mais de um ano, ou um ano, pareciam 10 anos, porque era terrível, vim de uma realidade de tanta liberdade para uma realidade de casa de passarinho. Apartamentozinho pequenininho em Nova Iguaçu. Quando eu voltei nas férias, já tinha se passado um ano, e depois fiquei mais um outro tempo, mais um ano, e criança rapidinho, né, fica diferente a aparência, né? De 9 para 12, para 13 anos, já começa a ficar mais corpulentozinho, dá uma espichada. E eu me lembro que eu cheguei uma vez num lugar, e conversando lá, eu me lembro se eu fui numa venda, a gente chamava de venda, que era aquele comércio que vendia secos e molhados. A gente fala comércio e vender secos e molhados, você está boiando, não sabe nem o que é isso, né? Lá vendia picolé, ao mesmo tempo que vendia pão, ao mesmo tempo que vendia arroz, ao mesmo tempo que vendia feijão, ao mesmo tempo que vendia açúcar, ao mesmo tempo que vendia água sanitária. Bem, eu chego lá, e aí faltou o dinheiro não estava completo. Aí aquele moço virou para mim e perguntou, já que o dinheiro não ia estar todo, né? Ia faltar um pouquinho. Falou, você é filho de quem? Eu falei, eu sou filho de Marino. Aí ele, Marino? Filho de seu Gininho? É, pode levar. Depois acerta. Meu pai era conhecidíssimo. Meu avô mais conhecido ainda. E o nome deles era Crédito Certo. Por causa do nome. Deixa eu te perguntar. Você já teve teu nome no SPC? Quanto valia você na sociedade se o teu nome estava no SPC? As pessoas não estão dando muito valor àquilo que tem valor, porque o propósito de Satanás é nos fazer desvalorizar-nos, desvalorizando o outro. Isso tem um destino certo, e o destino certo é a nossa relação com Deus. Quando nós nos reunimos como igreja para chamar Deus de você, é porque já está tudo acabado. É porque já não tem mais unção, é porque já não tem mais poder, tem frenesi emocional. Senhor, carne, emoção, mas não tem unção. Não, tem uma manifestação sobrenatural. O anjo do diabo se faz passar por anjo de luz para enganar até os salvos. É Espírito Santo, coisa nenhuma. É Espírito do capeta se fazendo passar por um anjo de luz ali. Chamando Deus de você. E quando sai dali, que santidade há na vida daquele crente? Se não consegue reconhecer a santidade de Deus, se não consegue se expressar diante de Deus com temor, Moisés, quando tem um encontro com Deus na sarça ardente, ele pensa que ele vai morrer. Aqueles do passado que tiveram encontro com Deus, tiveram uma convicção, eu vou morrer, eu vi Deus. Ele viu um anjo do Senhor, ele entendeu que ele estava vendo Deus. Por causa da santidade de Deus, ele pensou que ele ia morrer. Você já viu isso na Bíblia? E como é que estão os crentes hoje? Os crentes estão alienados. Cutuca alguém, vê se tem alguém que está com a mente aqui, ou longe daqui, o pensamento voando. Amados, um cristão que dá mau testemunho, está carregando o nome do Senhor em vão. Mas carregar o nome do Senhor em vão é também tudo aquilo que se faz, quebrando algum voto ou aliança feita no nome do Senhor.
Quantos que foram batizados, fazendo um voto de viver para Cristo, por tê-lo recebido como único, eterno, suficiente Salvador, mas as circunstâncias da vida vão conspirando para essa pessoa perder essa comunhão com Deus que nesse momento ela está vivendo. Daqui a pouco, onde ela está? Ela está de volta para o mundo, fazendo as porcarias que fazia antes, vivendo a sujeira que vivia antes, vivendo aquilo que desonra a Deus. Quando você descumpre esse voto que você está carregando você está carregando o nome do Senhor em vão. Toda atitude ou atividade religiosa que tem o nome do Senhor e você faz não com sinceridade, de coração, você está quebrando esse mandamento. Com isso, o que o Senhor está querendo é que nós pratiquemos um culto a Ele que seja consciente, verdadeiro, que proceda da sinceridade do nosso coração, um culto honesto, não da boca para fora, porque o que procede disso é hipocrisia, é usar o nome do Senhor em vão. Você certamente já ouviu alguém dizer: o quê? Para ser crente igual fulano, eu prefiro não ser. Quem já ouviu essa frase? Ó, Jesus tem misericórdia. O que aquele fulano de quem esse está falando, que é crente, e que ele, para ser crente igual a esse fulano, ele prefere não ser, o que aquele crente está fazendo com a maneira de viver dele? Carregando o nome do Senhor em vão. Está desonrando o Senhor. Seu mau testemunho denigre o nome do Senhor. Carregar o nome do Senhor em vão é o que cada um de nós que dizemos: eu fui salvo por Jesus, eu fui tornado filho de Deus, cometemos quando nós damos mau testemunho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós só damos mau testemunho se fazemos alguma coisa que tem alguém olhando e vendo? Não? Por quê? É porque nós nunca estamos sozinhos, ainda que não tenha ninguém ao nosso redor. Nunca estamos sozinhos, ainda que não haja uma única alma viva, um ser humano, no mesmo lugar que nós. Porque tem o mundo espiritual ali. Livro de Jó, capítulo 1. No dia que os filhos do Senhor vieram apresentar-se ao Senhor, veio entre eles o diabo. E o Senhor perguntou ao diabo: de onde você vem? Ela veio de rodear a terra e passear por ela. Tem visto meu servo Jó? Cutuca quem está do teu lado. Diz para ele: tem um demônio destinado, designado a ficar olhando o que você faz. Começou a entrar em desespero? Começou a lembrar de você no banheiro? Começou a lembrar de você naquela sala do escritório, a empresa, que estava só você lá? Eu não sei quantos de vocês, mas eu já cometi esse pecado. Trabalhava numa empresa, no escritório, aquele monte de caixa de clips. O que é eu levar uma caixinha de clips para mim, para minha casa? Não vai fazer falta nenhuma para a empresa. Uma caixinha de clips. O que é eu levar essa caneta para mim, para minha casa, para eu usar lá em casa? Uma caneta. Tem um monte aqui. Não vai fazer falta nenhuma. A empresa pode não sentir falta. Mas como é que é o nome daquilo? Roubo. Quem é que vai me chamar de ladrão? Humanamente ninguém. Mas Apocalipse capítulo 12, versículo 10 diz que Satanás está agora mesmo perante o Senhor, diante do trono de Deus, 24 horas, para acusar aquele que é filho de Deus. Carregar o nome do Senhor em vão é também o seguinte: Deus deu o tabernáculo
onde ficava a arca da aliança de Deus, de estar sempre no meio deles. Aquela arca representava a presença do Senhor no meio do povo. Deus fez essa aliança: estarei sempre com vocês. Eles deveriam carregar o tabernáculo para onde eles fossem. Logo, carregar o tabernáculo, na compreensão dos hebreus, significaria estar carregando quem? Deus com eles, para onde eles fossem. Então eles jamais deveriam ir para algum lugar que Deus não mandasse eles ir, porque o único lugar para onde eles deveriam ir era a terra prometida, para onde Deus mandou que fosse. Logo, ir para um lugar diferente, por um caminho diferente, seria carregar o Senhor em vão, seria carregar o nome do Senhor em vão. Trazendo isso para os nossos dias, estarmos onde o Senhor não gostaria que estivéssemos, é carregar o nome dele em vão. Se você vai para uma rave, se você vai para um baile funk, se você vai para um lugar que ali se denigre a santidade do Senhor em você, você está carregando o nome do Senhor em vão. Tem gente que diz assim: ninguém tem nada com o que eu faço na minha casa. O que eu faço na minha casa é problema meu. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Tem não? A palavra de Deus diz: fuja de toda aparência do mal. Por quê? Porque vão dizer: ah lá o crente. É crente, mas nessa casa, você já viu como é que eles gritam um com o outro? São crentes. Ah lá o crente, mas você já viu como é que ela sai? Você já viu aquela calça de moletom que ela coloca? Ela é crente, mas ela usa a mesma calça de moletom que eu, marcando o corpo. Ela é crente igual a mim, mas ela faz questão de mostrar a marquinha do biquíni. Está carregando o nome do Senhor em vão. O que dizer de como você se veste, como você se apresenta? Se você se veste ou se apresenta do modo que o mundo dita moda, com sensualidade, ou transmitindo uma ideologia de rebeldia, de anarquia, como essas roupas rasgadas que estão por aí. Essa moda mendigo que já está passando. Queria que já tivesse ido embora, mas ainda vejo essas pessoas vestidas assim na rua. Você está carregando o nome do Senhor em vão, porque aquilo que somos e fazemos produz consequência para o nosso nome. Na sociedade, o nosso nome e o de nossos pais são fundamentais para a identificação de que nós somos. Seremos reputados como uma pessoa de um bom nome, digno de crédito, ou um nome ruim, digno da repulsa da sociedade. Para onde formos, carregaremos as consequências em nosso nome, porque nosso nome nos identifica. E se você for remido e lavado no sangue de Jesus, salvo, tornado filho de Deus. Se você for para ser tornado filho de alguém, você tem que receber o sobrenome desse alguém. Em João capítulo 1, versículo 12, nós encontramos a palavra de Deus dizendo que todos aqueles que receberam por aliança a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador foram tornados filhos de Deus. Isso significa que se você o fez, você carrega o nome de Deus em você. Como é que você vive? Qual é o testemunho que você dá? É por isso que os demônios te reconhecem como reconheceram a Paulo e aos cristãos que estavam com ele em Filipos. Veja o que diz Atos capítulo 16, versículo 16 a 18. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu.
O demônio reconhece quem tem o sobrenome de Cristo, quem tem o sobrenome de Deus e o honra. Mas se estiver desonrando, você não pode estar onde você desonraria o Senhor, porque junto com você está o nome do Senhor. Carregar o nome do Senhor em vão também é usar o prestígio do nome do Senhor para fazer algo que o Senhor não autorizou. Não é porque você conquistou ser líder no ministério, diácono, pastor, que você está autorizado a usar do prestígio de ser ministro do Senhor para se beneficiar. Eu sou pastor. Eu dedico meu tempo integral para a igreja. Então é mais do que justo. E se utiliza daquilo que não te foi dado. Eu sou líder, eu sou diácono, eu sirvo o meu tempo. Deus conhece a intenção do nosso coração. E Ele sabe se enquanto que nós estamos fazendo o que fazemos, se o fazemos para a glória de Deus ou não. Olha para o teu lado, vê se tem alguém com espírito aí, que não é do Espírito Santo, precisando de libertação, liberta aí. Carregar o nome do Senhor em vão, amados, também é falar em nome de Deus aquilo que Ele não autorizou. É dizer que está ali em nome de Deus, sendo que o Senhor não autorizou. É entregar uma palavra em nome de Deus que Deus não disse. E como tem crente fazendo isso? Como tem crente dizendo em nome de Deus o que Deus não mandou falar? E não é só a profetada não, hein? Não, ó. Vou te falar uma coisa aqui que em nome de Jesus, Deus te mandou falar? Se é em nome do Senhor, onde é que está na Bíblia? O que é que você vai falar? Ó, vou te falar uma coisa aqui, mas ó, da parte de Deus, hein? Tem certeza, irmão? Tem certeza? Você tem temor quando você vai falar isso? Ou você fala porque você é crente? Está autorizado a falar? Cuidado. Carregar o nome do Senhor em vão também é falar em nome de Deus aquilo que Ele não autorizou. Então toma cuidado. Nós somos filhos de Deus, mas Ele não deu a ninguém carta branca para usar o seu nome em vão, de qualquer jeito, porque se o fizermos, Ele não nos terá por inocentes, ou seja, seremos merecedores do mal que nos alcance. Dá uma olhadinha no Brasil. A gente vinha achando que agora está tudo bem, está tudo certo. O Brasil agora é conservador, o Brasil agora é o Brasil do Senhor. Eu ouvi tanta palavra, tanta profetada. Enquanto eu estava aqui dizendo, irmãos, a palavra de Deus continua dizendo, se meu povo que se chama pelo meu nome não se humilhar e orar e se arrepender e voltar para Ele em santidade. Eu vou dizer, irmãos, sabe o que é que nós estamos vivendo no Brasil? Cumprimento dessa palavra do Senhor. Aqueles que dizendo chamar pelo nome do Senhor, não honraram o nome do Senhor. Muita profetada, muito oba-oba gospel,
Muita gente chamando Deus de você e tratando Deus como se ele fosse um mordomo que está à disposição para fazer o crente abençoado e ter uma vida de vitória. E aí, tudo bem, irmão? Só vitória. E o só vitória nos trouxe aonde estamos hoje. Quantos queriam ouvir a palavra de Deus que confrontava contra o pecado para dizer, larga o que está sujo. Ei, você aí. Não, se voltava contra os pastores, se tornavam inimigos dos pastores, denegriam a imagem dos pastores, chamavam os pastores de autoritários, de mandões. Por quê? Porque estava dizendo para a igreja, se for para continuar assim, vocês não precisam de mim como pastor não. Procura outro, põe outro aqui. Porque eu não vou ser pastor de uma igreja que não queira honrar o Senhor com a santidade. Não, eu não sou palmatória, na verdade. Sou um ser humano como você. Sou falho como você, infelizmente. Miserável homem que sou. Mas eu tenho uma aliança com o Senhor para viver em santidade. E quanto pecado dentro da igreja. E quanto pecado dentro do púlpito, nos altares, nos púlpitos, e a igreja aceitando. Por quê? Porque o pecado do altar e o pecado do púlpito autoriza o pecado da congregação. Deus é santo. E Ele continua sendo santo. Ele não deixou de ser santo. E Ele não aceita um cristianismo meia boca, um evangélico. Ele quer verdadeiros adoradores. Ele está enojado de você, crente, idólatra, que idolatra o seu jogador de futebol, idolatra o jogador do seu time, idolatra aquele jogador bem sucedido, você compra tudo dele, e vive uma vida que nem de longe parece estar caminhando na direção dele. O Senhor tem nojo disso, crente. E você não pode prosperar. Você vai ficar martelando, não sai do lugar. E se sai, volta. E se sai, volta. Por quê? Porque Deus está te amaldiçoando. Você é um brinquedo na mão de Satanás. Quando criança eu vi muito isso. A minha casa tinha um gato. E na nossa cozinha, era uma cozinha grande, e era uma mesa aqui com um banco de madeira, que nós não tínhamos cadeira, era banco. E eu estava aqui sentado em cima do banco, a mamãe fazendo as coisas ali no fogão a lenha, que ficava na quina da sala, aqui uma janela, à noite. O lampião aceso, ali uma porta que dava para o lado de fora, dos fundos, ali uma porta que dava para o banheiro, e aqui uma porta que dava para a sala, eu sentado aqui. E eu me lembro daquela noite, depois disso eu vi outras tantas vezes, eu era pequenininho. E eu vi o gato que estava aqui perto de mim. E quando eu olho para lá, no cantinho entre o muro, entre a parede e o chão, na quina, um camundongo pequenininho, saiu, ou melhor, entrou pelo vão da porta que dava para os fundos. E vai ele andando na quina, até perto do fogão, mamãe não viu, e ele apanhou alguma coisinha que caiu no chão, e ele começou a comer, e o gato ficou aqui, e se iriçou todo, e ele foi se esticando devagarinho, até que ele, quando já estava na distância certa, ele deu o bote, ele pulou lá no camundongo, e deu um tapa na cabeça do camundongo. O camundongo já caiu meio de barriga para cima. E o camundongo meio doido. E o gato bateu nele para lá, e bateu nele para cá, e bateu nele para lá, e bateu nele para cá, e jogou ele para cima. E ele caiu. E quando ele caiu, lá ele ficou paradão. Eu acredito que ele está desmaiado, porque eu pensei, morreu. O gato ficou parado, olhando para ele. O gato fez assim. E ficou olhando.
Aí ele começou a se mexer, se mexer, se mexer. Ele acordou, olhou, viu o gato. Ele tentou se mexer, o gato deixou. Quando ele estava já a uns metros, o gato deu outro pulo, bateu nele, bateu para lá, bateu para cá, jogou para cima, e tal, brincou com ele e tal. Fez isso umas 3 vezes. Na 4ª vez, ele deu uma mordida na cabeça do camundongo, matou o camundongo, e largou o camundongo lá e voltou, ficou do meu lado. Como quem diz, já fiz o meu trabalho, agora é com vocês. Satanás está fazendo isso com muito crente. Satanás está fazendo isso com muita gente. Ah, meu irmão, minha irmã, você se veste de modo que desonra o nome do Senhor? Você se comporta de modo que desonra o nome do Senhor? Você frequenta lugares que desonram o nome do Senhor? Você está tendo um relacionamento amoroso que desonra o nome do Senhor? Você tem um linguajar, uma maneira de falar que desonra o nome do Senhor? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Você está sendo santo? Pensa aí. Para um pouquinho para refletir. Você está carregando o nome do Senhor em vão? Você tem sido o filho de Deus, que Deus se agrada, que dá prazer ao coração do Senhor? Eu queria que todos vocês que subiram aqui para tocar voltassem para os lugares de vocês. Eu queria que vocês pensassem que vocês não são diferentes de todos os demais. Antes de você voltar aqui e colocar suas mãos nas coisas do Senhor, diga para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu estou sendo santo. Diga agora para o mundo espiritual ouvir: eu tenho honrado o nome do Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe que eu estou mortificando a minha carne, dizendo não para as inclinações, e eu tenho buscado andar e viver em santidade, Senhor. Ou será que você precisa pegar e dizer: Senhor, eu reconheço, diante da verdade de que fui agora apresentado, de que eu preciso corrigir isso aqui na minha vida. Eu reconheço que o meu testemunho lá no meu trabalho não tem sido o testemunho de alguém que está honrando o nome do Senhor. Eu reconheço que na minha vizinhança as pessoas não estão olhando para mim e reconhecendo em mim o nome santo do Senhor. Eu quero pedir perdão para o Senhor. Eu quero pedir perdão para o Senhor, meu Pai, porque eu não... E o que é que você tem a dizer para Deus? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, querido, querida, se isto é verdade no teu ser, você que está aqui, eu quero te dar uma oportunidade. Porque a palavra do Senhor diz: não será tido por inocente aquele que tomar, aquele que carregar o meu nome em vão. Se você reconhece que precisa resolver isso aí com Deus, eu não quero você, não é você ficar sentado onde você está, não. Porque nada muda até que eu mude. Nada muda até que eu mude. Nós só nos tornamos aquilo que nós nos comprometemos ser. E não é para vergonha para você se expor, porque o único a ser envergonhado é o diabo. Então faça alguma coisa. Se coloque em pé onde você está, sai do seu lugar, vem aqui à frente, faz desse lugar aqui o altar do Senhor para a sua vida, mas não fica aí onde você está.
de qualquer jeito. Se coloca diante do mundo espiritual porque Ele te conhece. Antes de que qualquer pessoa saiba, antes de que qualquer pessoa veja, o mundo espiritual está te vendo, Ele sabe. Ele sabe se você tem honrado o nome do Senhor ou não. Ele sabe se você tem carregado o nome do Senhor de forma errada ou não. Ele sabe se você está desonrando o nome do Senhor ou não. E a razão pela qual tem tanto crente que não entende porque é que não prospera a minha vida, é porque Satanás tem com que acusar. Tem que acusar. Como é que anda teu coração? O que tem dentro do teu coração? Qual é o sentimento que tem aí? Qual é a disposição sua para com Deus? Nesse momento, faz o seu autoanálise e diga para Deus, se é o caso, Senhor, eu tenho falhado nisso aqui, eu tenho pecado nisso daqui, eu tenho desonrado o Senhor nisso daqui. Eu estou carregando o nome do Senhor errado aqui. E eu estou tomando uma posição agora com o Senhor. Eu reconheço a minha necessidade de me consertar com o Senhor. Eu quero orar com você. Se você quer se consertar com o Senhor, reconhecendo que tem pecado contra o terceiro mandamento, diga isso agora para Deus. Você está em casa, onde quer que você esteja participando conosco dessa transmissão, você pode colocar a sua vida no altar do Senhor agora e dizer, Senhor, eu preciso me corrigir também. Eu quero pedir perdão ao Senhor, em nome de Jesus. Mas confessa. Não basta você pegar e dizer, Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu tenho descumprido o terceiro mandamento. Não basta isso. A palavra do Senhor diz, se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e te livrar de toda injustiça. E aquilo de que o Senhor mais se alegra é de um coração quebrantado e contrito. É daqueles que sinceramente reconhecem que erraram, reconhecem a santidade de Deus e entendem que devem viver pelo padrão de Deus e não pelo padrão dos homens, não pelo padrão da sociedade, não pelo padrão do alto querer, daquilo que se pretende com ideais, com ideologias, com filosofias. Deus determinou o que e como deve ser. Ele diz, seja santo, porque eu sou santo.